desde fevereiro, eu acho. Enfim, gente, Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Tinha vontade de tê-la, né? Finalmente chegou a hora. Então vamos lá aqui para a gente mostrar um pouquinho. Unboxing. Eita, com uma mão só, né? Já vai dificultando para abrir. Realmente vem bem protegida, né? Nessa caixa. Também pela dimensão dela, né? Se eles fossem deixá-la aí... Um resumo que vem atrás aqui, tá vendo? Uma apresentação, né? Os recursos dela. 44 mil notas de estudo esclarecedoras, 200 mapas, 200 tabelas, 60 quadros temáticos, artigos exclusivos para o cristianismo do século XXI, introdução aos livros e blocos de livros. Isso aqui eu achei muito legal, vou mostrar para vocês, porque ela dá a introdução de cada livro e de cada bloco. Por exemplo, o Pentateuco, né? Os livros históricos, os poéticos, os profetas, tá? Lá os evangelhos do Novo Testamento, aí Atos. Atos é um bloco já com ele mesmo, né? Então não deve ter o do bloco, deve ter só o do livro mesmo. As cartas de Paulo, as outras cartas e o Apocalipse. Isso aí é bem legal mesmo, porque dá a visão geral e depois específica de cada livro, tá bom? A concordância bíblica e os esquemas explicativos e tal, né? Então isso aqui é a própria introdução, falando um pouco da tradução Nova Almeida atualizada. E vamos aqui para o mais importante, né? Que é o livro em si, ok? Mais aqui uma parte da embalagem. E vamos lá. Gente, olha só. O volume aqui, né? Aqui a gente tem aqui quase 10 centímetros, né? Deve ter uns 8 aqui mais ou menos. Bem pesada, tá? Uns 2,5 kg aqui, talvez. Então, Bíblia de estudo para ficar em casa, cabeceira, né? Dificilmente você vai. Só se for uma coisa muito específica você levar para a igreja. O tamanho dela aqui em si não é tão além das Bíblias de estudo. A questão realmente é o peso e o volume dela, né? Então, realmente não é para você estar andando com ela por aí, tá? A letra eu achei um tamanho muito legal, tá? Tamanho grande, Bíblias de estudo com tamanho grande, só aquela Bíblia esquematizada, que é da Sociedade Bíblica, que é bem interessante essa Bíblia. As demais não tem letra grande, pentecostal, aplicação pessoal, qualquer uma outra, não consegue ter uma letra tão grande quanto essa daqui. Nem a King James também de estudo não tem, tá? Estudo Roma, né? E outras, porque normalmente as Bíblias de estudo, é claro, né, por causa da questão dos comentários, acaba se reduzindo. Então essa daqui deu preferência para ter letra grande e acabou que ela ficou com um volume enorme, né? Logicamente, tem muito mais página, muito maior, mas realmente a leitura bem agradável. Não sei se vocês vão conseguir perceber muito pelo vídeo, né, mas realmente a leitura é bem agradável, tá? Então vamos aqui ao que interessa, que é justamente aqui, que é o índice dos mapas, né? E esse diferencial dela, né? De ter a introdução, tem muito recurso, né? Muito legal. Mas aqui, ó, vamos lá. Visão geral da Bíblia. Ok. Então vai ter aqui, ó. Eu quero chegar naquela coisa do bloco aqui, olha aí, tá vendo? Aí tem a introdução ao Pentateuco, certo? Falar aqui da origem, da composição, do conteúdo, datação, né, tema, etc. Aí nós vamos para a introdução do livro. Nesse caso aqui, Gênesis, obviamente, né? Que é o primeiro. Tá? A estrutura, você vê que não é resumido não, tá? É bem extensivo aqui. Só de Gênesis aqui tinha umas 8 páginas. Aí entra o livro de Gênesis, com bastante comentário de rodapé, tá vendo? Ó, bem interessante mesmo. E aí muitos mapas, né? E assim vai, ó. Aí depois vai ter ali, ó. Depois de Deuteronômio, né? Obviamente vai começar os históricos, que é Josué.
Então, provavelmente tem também a introdução do grupo de livros. Deuteronômio, aqui, ó, introdução do grupo de livros históricos, tá vendo? Ok? Aí vem o livro especificamente. Aí vem Josué. Vamos lá, poéticos. Aqui, ó. Jó, né? Vai ter a introdução do livro de Jó, tá vendo? E a introdução antes aqui dos livros poéticos, que são os grupos, ó. Literatura poética e sapiencial, né? Sapiencial de sabedoria. Porque aí vai, obviamente, ali, ó, antes dos proféticos, até cântico, tá vendo? A introdução dos livros proféticos, né? Ok? E aí, um quadro das atividades, ó, por profetas, o período, né? E em que reinado eles atuaram, tá vendo? Os profetas de Judá, os profetas de Israel e os reis de Judá, os reis de Israel aqui. Então vamos embora. Eu acho que ele já deu uma introdução geral deixa eu ver aqui, dos profetas mesmo, já de modo geral, tanto os maiores como menores, né? Deixa eu ver aqui depois de Ezequiel se tem alguma nota dos profetas menores. Na verdade é depois de Daniel. Até Daniel são os maiores. A composição aquela introdução do grupo dos profetas já foi todas juntas, tá vendo? Não teve aqui uma introdução separada dos profetas maiores para os menores, não, tá bom? Então, vamos embora. Novo Testamento, aí período intertestamentário, que eu vi, ó, uma nota muito legal mesmo, grande. Uma nota não, né, gente? É um complemento aqui bem extenso, tá? Não é resumido. Aqui, ó, governantes romanos e judeus. O Império Romano e o mundo greco-romano na época do Novo Testamento. Ó. Grupos judaicos na época do Novo Testamento. A teologia do Novo Testamento. Isso aqui é muito importante e interessante, porque aí você não é só o comentário do texto, né? Vai te dar uma visão da teologia, certo? Dessa transição do Antigo Testamento para o Novo, apresentando a proposta do Novo Testamento, tá? Cristo Jesus, promessa do Espírito Santo, a resposta divina, o povo de Deus. Aí mais questões históricas aqui, ó, do nascimento. Lendo os evangelhos de Jesus, né? Ressurreição, morte. Lendo os evangelhos e Atos. Aí vem a introdução de Mateus, a introdução de cada livro, tá? Ok? Tem uns esboços, ó. Olha aí, o esboço dos livros, né? Isso aqui é básico. Eu também não parei para ver com vocês, né, gente? Nenhuma introdução aqui. Vamos lá, os detalhes da introdução dos livros, né? Autor e título, data e lugar, tema, propósito, ocasião e contexto histórico, né? Resumo da história da salvação. Deixa eu só voltar aqui no Antigo Testamento, pegar um exemplo aqui. É uma coisa que eu gosto muito na Bíblia Pentecostal, é a conexão, né? Antigo Testamento assim, é o livro e o Novo Testamento. Talvez tenha no meio do comentário, né? Mas eu gosto na Pentecostal que ela é um desses pontos. Ela sempre está aqui em um desses pontos, quando ela diz assim, o que tem a ver Malaquias com o Novo Testamento. Aí faz as citações que tem no Novo Testamento e conexões teológicas, né? Talvez ela faça nos comentários, mas não faz especificamente, né? É uma característica lá da Bíblia de Estudo Pentecostal que eu acho assim, que eu gosto muito. Conectando sempre o Antigo Testamento com o Novo, cumprimento, profética, etc. Aqui, ó. Aqui em Lucas, tá vendo? Tem esse mapa do templo aqui. Explicando direitinho aqui, ó. Partes do templo, né? Jerusalém.
É isso aí, ó. Depois de João, Atos. Como o Atos dos Apóstolos ele é sozinho, é o que eu falei lá no início, tá vendo? Seria o que a gente chama de uma categoria de livro histórico, né? Mas como ele é sozinho, claro, não tinha uma introdução de grupo, né? Óbvio, né, gente? Porque ele é sozinho. Então, já foi a introdução dele mesmo, Atos. Agora, provavelmente tem aqui das cartas. Ó, tá vendo? Acabou Atos, ó. Lendo as cartas. Então, eles não fizeram do grupo separado ali de Paulo, não, das 13, né? Eu pensei que ia fazer as cartas paulinas. Então, ele fez uma introdução das cartas, de um modo geral, das epístolas. Aí começa as individuais, né? Então, vamos ter as 13 de Paulo. E depois, obviamente, Hebreus, Tiago, João, Pedro e João, né? Olha pela ordem ali, né? A nossa ordem canônica, tá vendo? Hebreus. E é o que vai acontecer com Apocalipse, obviamente, né? Não é grupo. E Judas, né? Esqueci de citar Judas ali. E Apocalipse que vai ter a sua introdução individual, por óbvio, né? Por conta da sua característica, mas bem ampliada também, tá vendo? Uma introdução, não é um resuminho não, bem ampliada mesmo. Aí vem Apocalipse. Aí lá atrás, olha lá, os auxílios, né? Plano divino da salvação, doutrina bíblica, a doutrina bíblica, uma visão geral da doutrina bíblica, ok? O que mais aqui? Interpretando a Bíblia. Então, um pouco de hermenêutica, tá? Lendo a Bíblia. Acaba ficando um auxílio, né? Porque é óbvio, né? O mais importante é ter a Bíblia, propriamente, porque ela é o principal, né? Isso aqui é a Bíblia Sagrada. E os auxílios estão lá atrás, né? Mas que é interessante, importante, que o estudante da Bíblia, leitor da Bíblia, né? Ele vai estudar a Bíblia, que é importante ele dar uma olhada nesses auxílios, certo? Para ele ter uma leitura bíblica adequada, né? É que nem curso teológico, né? Para mim, a primeira matéria de todo curso teológico deveria ser bibliologia, né? Bibliologia, depois hermenêutica, aí você vai para o resto da teologia, né? Que você conhece o livro, a estrutura do livro, a história do livro, a composição do livro, a inspiração bíblica, não é? Depois aprende a interpretação bíblica para você poder estudar a Bíblia. É tipo assim, né? Então o cânone da escritura, confiabilidade, línguas originais, olha aqui, ó. Então assim vai, ó. Falando sobre a Septuaginta, deve falar sobre a Vulgata em algum lugar aqui, também deve ter passado, enfim. A história da salvação, preparando o caminho para o Novo Testamento. Ó, desde o Antigo Testamento, ó. Isso aqui é legal. Isso não é que eu falei da conexão do Antigo com o Novo, que eu gosto muito na Pentecostal, na introdução de cada livro. Esse aqui, ele fez um apêndice aqui, ó. Muito legal. Isso aqui eu não tinha visto antes. Então, o que eu digo antes, gente, nos comentários, antes de comprar a Bíblia, né? A minha mãe que me deu de presente, disse que é o quê? Então agora é hora de eu ter a Bíblia de estudo Nova Almeida. Aí tá aqui, ó. Então ele vai pegar os versículos do Antigo Testamento, tá vendo? Para conectar com o Novo, ó, de cada livro do Antigo Testamento, ó. Tá vendo? E para conectar aqui com o Novo, conectar com o Novo, ó. Isso aqui é importantíssimo, né? Quando você lê o Antigo Testamento, já com a ótica do Novo, né? Com a lente do Novo Testamento, eles que viveram a Antiga Aliança, viram pela fé. Mas nós estamos já vivendo pela fé, mas já vivendo isso já realizado, a profecia cumprida, né? Cristo já veio e nós estamos na Nova Aliança. Então, e nós temos o Novo Testamento em mãos, né? Então, a gente já tem esse parâmetro. E quando você ainda pega, então, e já vai lendo o Antigo Testamento, entendendo que
que se cumpre, né, que está apontando para Cristo, para a nova aliança, é maravilhoso, não é? Então, olha, pega Naum, tá vendo? Aqui, por exemplo, o julgamento sobre Nínive, tá? Nós temos Jonas lá atrás, né? Mas 120 anos depois, aquela Nínive que se converteu lá com Jonas, se arrependeu, Jonas ficou até meio atribulado lá, não é? Ela não, aí depois abandonaram Deus. Aí com Naum o juízo vem. O que o Jonas queria lá atrás, o juízo, na verdade não foi para ele, foi no tempo de Naum. O Naum já vem o juízo sobre Nínive. Tá vendo? Aí a conexão com o Novo Testamento. A boa notícia de libertação da opressão de Nínive prefigura as boas novas de libertação eterna do pecado e da morte do Evangelho. O ataque e destruição em Nínive prediz a guerra de Deus por Cristo contra seus inimigos finais. O castigo de Nínive prefigura o castigo da sedução idólatra da prostituta Babilônia. Então ele vai conectar com o Apocalipse, com as últimas coisas, né? Então é muito bom isso aqui, ó. Você estudar o Antigo Testamento. Isso que eu digo, você lê um apêndice desse aqui, estuda, e vai ler o Antigo Testamento, meu Deus, você já vai na visão certinha. Não de querer trazer, simplesmente trazer costume do Antigo Testamento para o Novo, né? Que tem gente aí com a cabeça virada aí inventando história, entendeu? Enfim, você já vem com a visão certa. Aqui é a concordância, né? Letra bem graúda mesmo. Aqui deram uma exagerada na letra. Aqui está a letra ultra gigante. Aí aqui eu não sei se foi para completar papel, página do projeto, do orçamento que já estava aprovado. Aqui deram uma exagerada. Poderia até ser menor e ser mais extensa aqui essa concordância. Mas de qualquer forma muito boa, tá? Aí, ó. Já socorre você aí numa emergência aí de adquirir uma concordância, ok? Os mapas, eu acho que é dessa daqui, que elas deram uma atualizada no mapa, gente, muito legal, quer ver, ó? Tem aqueles já padrões, né? Mundo dos Patriarcas, o Êxodo, isso aí toda a Bíblia praticamente já tem, mas olha só que coisa legal, ó. Aqui, tal, Macabeus, que não é muito comum, né? Ter ela atrás, tá vendo? Período interbíblico. Jerusalém, Ministério dos Apóstolos e tal, acho que é mais aqui para frente, quer ver? As viagens de Paulo. Tá aqui, ó, é esse aqui, ó, a expansão do cristianismo no primeiro e segundo século, tá vendo? Isso aí já depois da terceira viagem de Paulo, tá vendo? Normalmente as Bíblias acabam aqui, né? Esse aqui ainda trouxe essa expansão do antigo cristianismo no primeiro século. Ainda está faltando nessas Bíblias de estudo um último mapa, né, que eu diria, que é justamente trazer um mapa da atualidade, né? Você imagina mostrando toda essa geografia bíblica, mas com as nomenclaturas aqui da atualidade, né? A Turquia ali que é a Ásia Menor, né? Que para nós hoje essa Ásia aqui, obviamente não é aqui, né? A Ásia está lá para o Oriente lá. Enfim, aqui o Oriente Médio, né? Mostrando aqui a geografia atual, né? Moderna, certo? O que eu sinto falta aí realmente nesse mapa, mas já foi um avanço isso aqui, né? Só em ter essa expansão do primeiro e segundo século aí para mostrar já depois da última viagem de Paulo, já é um adianto bom, tá certo? Então, gente, é uma ótima aquisição, certo? Vamos dizer assim, pela importância da Bíblia, pela qualidade do material, por todo esse conteúdo aqui, auxiliar, não é? Então, assim, não vou querer dizer, é caro para nós brasileiros pela nossa realidade social, né? Então, é isso, nós gostaríamos que fosse mais barato, mas realmente não se torna cara pelo que ela representa, pelo que ela apresenta para nós, tá bom? Então vale a pena um esforço aí, você se empenhar para comprar. Parece que tem uma versão menor, não sei se eu estou confundindo, tá? Me perdoem aqui, estou sem essa informação. Talvez tenha. A letra, obviamente, vai diminuir. Para mim já está no limite aqui, desse tamanho de letra, que eu já estou usando o óculos para leitura próxima, né? Então, se tiver uma versão menor, com uma letra menor que essa,
eu já não vou ler sem óculos de jeito nenhum, mas supriria a necessidade. Se ela parece, se tiver uma versão menor, parece que ela tem aqui uns 2 dedos a menos, uns 3 centímetros, aí ela já se torna algo mais portátil para você de repente querer levar para a igreja, né? Você participar de uma palestra, né, de um seminário, de um simpósio, querer de repente levar para uma escola bíblica dominical, você de repente vai levar, né? Mas realmente no dia a dia você não vai conseguir ficar andando com ela não, tá bom? Realmente é pesada. E aí eu fico pensando, se você usar no dia a dia, se essa estrutura dela, do material, vai aguentar tanto peso. Talvez você ficar levando ela para lá e para cá, ela não suporte, né, a estrutura física dela mesmo, né? Essa colagem aqui, enfim, talvez você danifique ela rápida, levando para lá e para cá. Mas faça o seu teste aí, tá bom? Deus abençoe e vamos em frente sendo edificados pela palavra de Deus. Sobretudo, não só conhecer o livro, mas conhecer, né, o autor do livro. Como disse o nosso Senhor Jesus, conhecer as Escrituras, mas também conhecer o poder de Deus, né? Conhecer as letras e deixar o Espírito vivificar a palavra em nossas vidas. Isso aí que é fundamental, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente.